Núbia, qual é a sua mais recente bênção? Bom, esse ano, no começo do ano, eu concluí um curso de graduação, né? E foi uma bênção mesmo eu ter entrado nessa faculdade, feito essa faculdade, porque foi um projeto que eu fiz quando eu tinha 12 anos, né? Eu determinei que eu ia estudar num determinado lugar, fazer um determinado curso e orei em cima disso. E depois que eu concluí o ensino médio, eu acabei que não passando no vestibular para entrar nessa faculdade. Só que aí com as palavras, com os ensinamentos de que a gente tem que perseverar, de que a gente tem que crer e enfrentar, dar passos de fé, eu falei, não, eu vou continuar estudando e eu vou ter um resultado diferente. Inclusive, na ocasião, eu tinha ganhado uma bolsa para estudar num outro lugar, o mesmo curso. Só que, assim, foram anos determinando que eu ia estudar lá. Eu sempre falava, não, é aqui que eu vou estudar, ia lá um dia. E eu falei, não, eu não vou fazer mais lá, eu vou perseverar onde eu determinei desde o princípio. E eu acabei passando. E esse ano foi um ano muito abençoado, esse começo de ano, porque foi assim, foi a promessa que se cumpriu, né, de 2016, que seria o ano que a gente voltaria com a boca cheia de riso, com os feixes, colhendo os feixes de trigo, e foi isso que aconteceu na minha vida, foi uma colheita. A senhora me disse, então, só para que essa pessoa que nos ouve consiga entender que a senhora até teve uma oportunidade de fazer um curso onde a senhora tinha ganho a bolsa, mas não era aquilo que a senhora queria. Então, a senhora optou por insistir, perseverar nessa fé até conquistar aquilo que a senhora realmente havia projetado, é isso? Sim, a princípio eu até busquei direção de Deus, né, para ver se era a vontade de Deus, mas com as palavras veio na direção de eu perseverar. Então, assim, o que sai do altar é o que me move, não é as circunstâncias, não é o que alguém está falando, não. Então, na ocasião, saiu do altar que era para eu me focar e que era para eu perseverar que ia dar certo. E realmente deu certo. Você, Núbia, veio com a sua família, você me dizia agora há pouco que está dentro do ministério desde os 8 anos de idade. Todos esses anos que você passou com a sua família, perseverando, recebendo a palavra, a direção que sai do altar, você acredita que fez diferença para que num momento como esse, onde você precisava fazer uma escolha, você conseguisse ter discernimento de que você precisava perseverar e insistir um pouco mais para que aquilo acontecesse? Sim, assim, a coisa mais preciosa que a gente recebe dentro da igreja não são só as bênçãos, né? Mas principalmente os ensinamentos. Por quê? Porque se você tiver a bênção e você não tiver direção, ela se torna até uma maldição na sua vida, né? E aqui a gente aprende tudo, aprende para a vida sentimental, aprende para a família. Eu vejo, assim, a criação que os meus pais me deram foram muito com base no que sai do altar também. E hoje eu vejo a nossa família abençoada, em todos os sentidos, em todas as áreas. Não é só em uma determinada área, né? É em todos os sentidos. Outra coisa que eu gostaria que você contasse para essa pessoa que nos ouve, você é obreira do Ministério Mudança de Vida, está em praticamente todos os dias dentro do Ministério, quando não está fazendo louvor, está atuando com os jovens. Você acredita que esse envolvimento com as coisas de Deus fez diferença na sua vida e nos seus resultados? Sem sombra de dúvidas. Eu costumo dizer que a obra foi uma bênção na minha vida, porque eu vejo assim que muitas das coisas que eu plantei na obra, eu colhi não só na obra ministerialmente, mas em todas as áreas. É até difícil quantificar o quanto eu sou abençoada. É a proteção de Deus, é o cuidado de Deus, porque às vezes a gente não consegue dizer tudo, né, os detalhes que acontecem, mas assim, Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu me sinto muito honrada de fazer parte do ministério, de fazer a obra. Foi aqui que eu aprendi, né, fazer a obra. E assim, é uma bênção, é uma bênção. Então você pode dizer para essa pessoa que te ouve que o Ministério Mudança de Vida mudou, abriu a sua mente, te deu uma possibilidade de desfrutar daquilo que de repente lá atrás, quando vocês chegaram, essa possibilidade não existia? Com certeza, com certeza. Assim, eu vejo o Ministério Mudança de Vida na minha vida assim como uma mudança de rumo.
a mudança de destino mesmo, porque tudo que eu aprendi foi aqui, assim, de bom. Eu aprendi muitas coisas boas e que faz toda a diferença. E que, às vezes, eu converso com pessoas mais velhas que não têm a direção, não sabe. E, às vezes, com pouca idade, eu já tenho uma visão diferenciada. E foi aqui que eu aprendi. Feliz, Núbia? Muito feliz.